Muito obrigada, Felipe. Muito obrigada, Ana. E também um beijo enorme para a Ariane, que também está sempre comigo. Foi quem me apresentou ao Clube de Empresários. Estou muito feliz de estar com vocês, de poder falar, conhecer um pouquinho mais sobre vocês e falar um pouco da minha trajetória. Eles me apresentaram, né? Então, eu sou vice-presidente do Serac. O Serac é o maior hub de contabilidade do Brasil. Hoje nós temos 10 mil clientes recorrentes, 1.000 colaboradores, 8.000 alunos, então nós somos uma potência no ramo da contabilidade, mas ao mesmo tempo, como que um mercado tão tradicional chegou em grandes marcas, em grandes empresas e também nas mídias, né? Como eles falaram, eu estou muito nas redes sociais, eu e meu irmão, talvez vocês já tenham visto também o Johnny Martins, ele é meu irmão, e nós dois somos vice-presidentes. O Serac, ele tem 30 anos, vai fazer 30 anos ano que vem, fundado pelo nosso pai, e também entendemos um pouco da sucessão aí familiar, também se vocês podendo agregar nesse sentido, como que um mercado tão tradicional consegue passar para o jovem inovar, e isso transformar a empresa de vocês e passar. A gente sabe que a sucessão é um desafio também, 25% das empresas passam para a segunda geração, 15% passam para a terceira, então quem está aí nessa busca também é o que eu posso agregar. Além disso, eu sou cofundadora da Mentoring League Society. Eu sou sócia do Flávio Augusto, Joel J e Caio Carneiro. Vocês devem conhecer. É a maior liga de mentorias do Brasil. Hoje nós somos 120 clubes de mentoria, mais de 3.000 alunos e tudo interligado. Não vou conseguir falar sobre isso com vocês, mas sou sócia deles também, né? Então, tem toda uma trajetória de relacionamento, de conexão, de negócios aí durante essa jornada. Realmente, o que o Felipe falou, que a gente cresceu muito ao longo dos últimos 3 anos, realmente a gente cresceu. A gente abriu o nosso primeiro clube, que a Ana falou, o Fire Club, faz 1 ano e meio. A gente tinha a pretensão audaciosa de fazer 50 sócios, né, 50 membros em 1 ano. A gente fez 50 sócios em 13 dias, e aí depois a gente colocou gente para mentorar. E mentorar no sentido de gestão de negócios, né? A gente não fala nada sobre contabilidade, a parte técnica fica para os workshops, fica para os conselhos, etc. E a gente traz muito a gestão de negócios, gestão de pessoas, gestão de marketing, vendas que é essencial, quem não tem time de vendas, quem está só vendendo você mesmo. Então, a gente traz bastante sobre isso. E para contar um pouquinho só sobre o background, para a gente ir para o nosso tema principal, eu não me formei primeiro em contabilidade, nem em direito, que eram as 2 especialidades que eu poderia ter me formado. Eu fui fazer marketing, porque eu não gostava, eu queria algo diferente, eu queria não ter rotina. Só que naquela época, o Serac era muito pequeno, não tinham nem 20 colaboradores. Quando meu pai, ele tinha uma sociedade, e aí ele separou da sociedade e eu e meu irmão, a gente estava chegando na adultice, que eu falo. Hoje eu tenho 36 anos, tenho 2 filhos, então sou mãe para a mulherada que está aí na luta também, dando conta de tudo, saindo povo e etc. Tamo junto, mulherada. E aí, e a Ari tá quase, né, Ari? Ari, você tá quase. Boa. Então, eu fui fazer marketing, só que aí eu cheguei na adultice, vi que não era trabalhar para os outros que eu queria, eu tinha um legado que eu podia criar, mas eu não me encontrava, só que a gente começou a crescer. Quando a gente começou a crescer, meu pai e meu irmão era da área técnica, mais do comercial, mais do técnico, e eu me achei na gestão de pessoas. Então, desde os 20 colaboradores até 300 colaboradores que veio na nossa BO, até a fusão de 1.000 colaboradores, eu sou a grande responsável pela cultura da empresa, primeiro pelo RH, ser aquele divã do RH, 100%, processar folha de pagamentos e tudo mais, e cultura de empresa. E uma das nossas grandes viradas de chave foi entender que a gente precisa cuidar das pessoas, que a gente não faz nada sozinho, que a gente precisa de um time incrível para ter uma empresa incrível, e foi nessa jornada. A nossa primeira virada de chave, na verdade, foi essa, cuidar das pessoas e entender que a cultura, ela faz muito parte. E é isso que eu quero trazer para vocês, algumas
alguns insights, o meu método, para que vocês apliquem na empresa de vocês. Eu vou compartilhar minha tela, mas antes de eu compartilhar, porque eu acho que o chat some, não tenho certeza, eu queria conhecer um pouquinho vocês, se vocês pudessem colocar aí no chat, quantos funcionários vocês têm e qual é o ramo de atividade, só para eu saber, balizar o que eu vou falar. Me fala quantos funcionários e qual o ramo de atividade, por favor. Se quiser abrir o microfone também, fica à vontade. E eu gosto de conversar, viu, gente? Vocês não fiquem quietos, não, pelo amor de Deus. Advocacia 3, o José. A Dani, arquitetura, 5 funcionários. A Elane deu boa noite. Elane, fala quantos funcionários você tem. Felipe, consultoria de transformação digital. A Teacher, treinamento de pronúncia e sotaque britânico. Gostei do sotaque, eu já vi. Agência de marketing 2. A Letícia, o Paulo, engenharia 3 funcionários. O Felipe Veras, 10 colaboradores. A Juliana, nutrição. Eu, empresária. A Elaine Loureiro, escola de gestão pública, 5 colaboradores. Deise, contabilidade 3. Benedito, consultoria 1 funcionário. Muito bem. Rodrigo, eu presa. A Jaque, fotografia, eu empresária também. Benedito. Muito bem. Ótimo. Então, a gente tem de 0, a Viviane Sampaio, psicóloga, 1, só você. E o Fabiano, 30 funcionários. Profissional de pinturas, serviço. Legal. Fabiana, você é o rei aqui dos funcionários, pelo jeito. Beleza, mas a média, e a Fabi, que bem conheço, eu empresária também. Muito bem. Então, a média é de 0 a 10 no máximo. Acho que ali o 1 a 5 é o que prevaleceu. Fechou. Eu vou dar o meu método, que ele é o método dos 5 R's da liderança de alta performance, e ele é um método de gestão de pessoas, na verdade. Então, você, que tem poucos colaboradores e está crescendo, vai entender e vai já ter esse conteúdo para poder aplicar. Porque se eu soubesse isso quando eu estava crescendo na empresa, seria muito mais fácil e eu teria muito mais retenção, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela. Se vocês tiverem alguma pergunta no meio do caminho, vocês podem me interromper, me chama, dá um grito e vai perguntando, tá bom? Não precisa... A gente pode fazer uma rodada depois, mas se você quiser, na hora, se eu falar muito rápido, tal, eu sou meio assim, doidinha. Eu falo que eu tenho cara de rica, mas daqui a pouco eu fico bagaceira, gente. Então, começa a falar umas besteiras, tá bom? Então, vamos que vamos. Peraí. Tchururu. Foi? Tudo bem? Deixa eu ocultar aqui. Tudo certo. E não. Ixi, o que eu fiz? Aqui. Boa. Vamos lá. Aqui tá minhas redes sociais. Se alguém não me seguiu ainda, sou Carla Martins. É o meu Instagram. E aí tem as minhas comunidades, algumas delas, que não cabem aqui. O que tá aparecendo, não sei se para os outros. Para mim tá a tela do computador mesmo. Não sei se para os outros está aparecendo. Tá pequenininho, Carla. Tem que abrir a tela e finalizar a parte de compartilhar. Senão a gente fica só te vendo. Ué. Aqui? Peraí, deixa eu encerrar de novo. Peraí. Vamos lá de novo. Tela cheia. Compartilhar. Pronto, agora foi. Agora foi. Quando você coloca, acho que interromper ou ocultar. Quando eu boto ocultar, né? É. Caramba. De novo, então. Então, eu não vou ocultar. É ao vivo, gente. É ao vivo mesmo. E agora? Você está compartilhando a tela, a sua tela. Parece que você está com 2 telas, é isso, Carla? Não. Está com uma só? Dá licença um minuto. É que quando você volta para a chamada, ele está compartilhando a tela que está exatamente na sua tela, né? Então, como você está na chamada aqui, a hora que você sai do PowerPoint e volta aqui, ele aparece o que você está vendo aí na tua tela também.
No caso, Você você teria que, ao compartilhar invés de por compartilhar a tela, você teria que compartilhar uma guia ou uma janela do seu computador. Janela. Ah, pior que a gente testou, né, gente? Só um minutinho, desculpa. Vamos ver aqui. Mas aí, se eu compartilhar a janela... E agora? Tá na tela do seu computador Mesma mesmo. coisa? Uhum. Mesma coisa? Carla, tá certo o que você está fazendo, só que você está mostrando aquilo que... Abre o PowerPoint agora. Quando você abrir o PowerPoint, essa tela automaticamente vai fechar. Abre o PowerPoint. Peraí que eu fechei o PowerPoint agora. E aí, ó, abri o PowerPoint. Porque agora, Daniela, está compartilhando uma janela. Ah, não, tem que ser a tela cheia. Volta de novo para o compartilhar. Aí quando você abrir a janela... Isso, isso. Vai lá em compartilhar. Tela cheia, Tela certo? cheia, clicou, abriu. Aí você abre o PowerPoint e vai abrir direto para a gente. Aê! Isso. Só que aí você fecha... Agora você fecha a tela. Isso. Compartilhou? Coloca como apresentação. Isso. Ótimo. Aê! Foi. Boa. Nossa, mas eu fiz isso 30 vezes. Oh, meu Deus. Tá bom. Obrigada quem me ajudou. Vamos lá, então. Então, sou Carla Martins, meu Instagram, quem não me segue, já me segue, boa. Eu gosto de falar que a gente não cuida da nossa empresa. Eu cuido do meu time para eles cuidarem da minha empresa. Então, se você é empresário, você não tem uma empresa, você tem praticamente um emprego, porque se depende de você para você ganhar um dinheiro, você tem um emprego. Então, você precisa ter um time para você multiplicar o seu tempo. Vocês virem na minha bio aqui, eu coloco, ensino empresárias porque é o meu nicho do Instagram, mas empresárias e empresários, a multiplicarem o seu tempo. Como que você multiplica seu tempo como empresária? Tendo um time. Então, você precisa ter um time urgente para multiplicar isso e a sua empresa não ficar dependendo apenas de você. Então, você cuida do seu time para eles cuidarem da sua empresa. E aí, eu apresento para vocês o método, os 5 R's da liderança de alta performance. Vamos lá, direto e reto. Primeiro R, regras da liderança. A gente fala que a gente aprende ao longo da nossa jornada acadêmica, etc., muita coisa técnica. Então, tudo, né? Se você é um contador, você vai fazer o contábil. Se você é um médico, você vai ficar 6, 7, 8 anos estudando a parte técnica. Mas liderança, você acaba não estudando. Não estuda na faculdade, não estuda... Como que você estuda a liderança? Primeiro, você estuda no feeling. É como pais e mães. Você vai no feeling, claro. Só que, no final das coisas, tudo tem técnica. Tudo tem entender o processo, entender o que a liderança faz. Então, eu acredito que a verdadeira medida da liderança é a influência. O que você influencia positivamente as pessoas a fazerem aquilo que você precisa que elas façam. Mas não é mandar, não é só direcionar, não é só treinar, é influenciar mesmo, é pelo espelhamento. Então, as regras da liderança, no método, tem várias regras, mas hoje, por conta de tempo, eu não vou passar... só vou passar a dos mitos. Nós temos mitos da liderança. O que é ser líder, né? Existe o mito do gerenciamento, ou seja, todo gerente é um líder? Não. Gerente é aquele que direciona tarefas para alguém fazer, mas não quer dizer que ele influencia as pessoas, que ele mostra o propósito, por que a pessoa está fazendo isso. Então, nem todo gerente é um líder. O mito do empreendedor. Vocês todos, os empreendedores e empresários, são líderes? Não necessariamente. Se você tem uma ideia e transforma isso num negócio, isso é um empreendedor. Mas se você não tem ninguém, ou se você contrata, não consegue reter aquela pessoa, se você não consegue ter colaboradores embaixo de você, ou mesmo que você tenha, eles vão e voltam, você ainda não é um líder, é apenas um empreendedor. O mito do inteligente, todo líder é o mais inteligente? Na verdade, pelo contrário. Os líderes, eles contratam pessoas mais inteligentes do que ele em determinadas áreas. Eu gosto de falar que você delega o que você é bom,
porque você fica com que você é ótimo. Então, pega, você tenho certeza que você se acha bom e boa em muita coisa, mas você é ótima em outras coisas. Então, pega o que você é bom e delega. E você vai ver, inclusive, que a pessoa vai ficar ótima naquilo, porque você precisa focar no que você é bom. Então, nem todo mais inteligente é um bom líder. Além disso, posição hierárquica. Quantas vezes a gente viu ou histórias de empresas que faliram porque o fundador faleceu e colocaram o filho do fundador, mas ele nunca tinha exercido nada. Então, também não é o líder. Outra coisa também, muito comum. Putz, eu vou promover a pessoa X, porque ela já está aqui há muitos anos, ela sabe muito e tal, e ela vai ser uma boa líder. Nem sempre, porque a pessoa muito técnica, a pessoa que não tem paciência, a pessoa que não é relacional, não necessariamente vai ser um líder e você vai acabar perdendo um colaborador. Então, é o mito da posição hierárquica. Então, no Regras de Liderança, eu sempre passo muito rápido, principalmente quando a gente tem um tempo mais curto, porque é para você entender que existe técnicas, existem insights, existem coisas sobre liderança, para você ir atrás. Às vezes, você não vale, nossa, um mega curso só sobre isso, etc. Mas para você entender que existem livros sobre isso, existem filmes sobre isso, existem coisas no YouTube sobre liderança, e é interessante que você tenha uma curiosidade para saber sobre isso, tá bom? Segundo R, o R da responsabilidade. Por que eu coloquei esse R desde sempre? Porque a gente precisa de alguém focado em pessoas. Porque o RH, ou a pessoa que lida com pessoas, ela tem que gostar de gente, mas também de lucro. Então, quando a gente fala em RH, assim, só grandes empresas têm RH, tem alguém pensando em pessoas, a parte bonitinha, a parte feliz e etc. Sim, é legal ser feliz, mas pensa no resultado. Colaboradores felizes, eles são, em média, 31% mais produtivos, 3 vezes mais criativos, e quando atuam com vendas, eles conseguem resultados 37% melhores. E não sou eu que estou falando, não. É Harvard, é uma pesquisa de Harvard que fala isso. Então, tem 2 pontos. Colaboradores felizes, então você faz bem para a parte humana das pessoas, a melhor vantagem de ser humano é ser humano, mas você quer de resultado, principalmente os homens, eu tenho certeza disso, pense que as pessoas que são mais bem cuidadas, elas trazem mais resultado, e isso está comprovado. 3 vezes mais, praticamente, né? Então, quase 40% mais se é com vendas. Então, sim, olhar para as pessoas é produtivo e é estratégico. Além disso, o custo da folha, a maioria de vocês aí é de serviços. O custo da folha de uma prestação de serviços pode bater 40%. 40%, se você não tem ninguém olhando para as pessoas especificamente, você pode estar perdendo muito dinheiro. E o que é olhar para as pessoas? Aquela pessoa, o que do trabalho daquela pessoa ela me traz de resultado financeiro? Quais os clientes que ela vai atender? Que isso vai me gerar? Vai me gerar de receita, vai me gerar de lucro, vai me gerar de produção. Beleza, contratei uma pessoa, um par dela. Uma faz X, a outra faz 2X. O que está faltando para aquela pessoa fazer X e não 2X? Treinamento? Não, feedback. O que está faltando? Então, é muito importante que alguém olhe para as pessoas. E eu sei que a maioria de vocês tem poucas pessoas dentro da sua empresa, mas talvez você tenha um sócio, talvez você tenha uma sócia. Então, o ideal que eu indico nessa maturidade empresarial é que, se você tiver sócios, vocês se escolham, façam um acordo de responsabilidade de funções e vejam quem é melhor para isso. Quem é melhor para tratar com as pessoas, quem é melhor para impulsionar, quem tem a liderança mais inspiradora. E aí, sem ego, sem nada, realmente para ter uma referência. Porque aí eles começam a procurar, eles começam a falar, começam a falar mostrar as suas potências, mostrar as suas fragilidades. Então, neste momento, se você é só você,
você é a alta liderança, você é o dono da empresa, enfim, pense que uma das coisas que você precisa fazer na sua empresa, talvez uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, é realmente pega a folha de pagamentos, pega as pessoas, vê o que cada um está fazendo, o que cada um está dando de retorno, para você entender o que você pode fazer dentro daquele cenário de pessoal que você tem, tá bom? O terceiro R, recrutamento. Alguém aí, eu não consigo ver vocês, mas alguém aí está tentando contratar? Então, a gente tem visto em todos os ramos, em todas as áreas, em todas as cidades. Cidade pequena tem menos pessoas. Cidade grande tem mais concorrência. Normal, tá difícil contratar, né? Então, tá complicado contratar. Só que você precisa vender a vaga. Vender o sonho, vender aquilo que te move para uma pessoa querer vir. A primeira coisa para você vender a vaga é se tornar conhecido. Então, na verdade, a fase de recrutamento de uma gestão de pessoas é como um marketing de empresa. Então, você se torna conhecido. Como você se torna conhecido dentro dessa parte de recrutamento e seleção? Você faz anúncio de vagas em plataformas online e tenta colocar uma imagem bonita, que reflita a sua identidade visual, que reflita que, se você é jovem, se você é sério, se você é tradicional, se você... Como que é só de olhar para a sua arte você saber. Além disso, as mídias compartilháveis. Então, essas duas coisas, o que você pode fazer? Pede para alguém de marketing fazer artes editáveis. Você paga uma vez só para esse profissional de marketing, dá a sua identidade visual, coloca as informações e edita. Então, você, né, pra gente, eu sei que pequenas empresas não têm esse budget. Nossa, para ficar cada hora fazendo, ou eu tenho um profissional só de marketing. Não, mas você pega e pede mídias editáveis. E essas mídias, normalmente, elas são virais. As pessoas, elas compartilham nos stories, elas compartilham no status do WhatsApp, elas vão compartilhando em grupos da cidade, grupos da faculdade, etc. Então, isso pode ser viral e você ir recebendo currículos ao longo, mesmo que você não tenha mais a vaga aberta, você vai recebendo currículos para novos colaboradores e quando você precisar dessa vaga, você já tem um banco de candidatos, tá? Além disso, a parte que mais tem resultado para a gente é a personificação da marca. A gente não vai entrar nesse tema hoje, mas o quanto é importante você, empresário ou empresária, estarem ativos nas redes sociais. E aí, não só para cliente, não só para clientes digitais, não só para clientes físicos, mas também para colaboradores. A gente recebe sempre muitos candidatos pelo direct. Quero trabalhar aí, quero... Por quê? Porque a gente mostra um pouco, né? Não é tudo, mas a gente mostra um pouco de como é o nosso dia a dia. A gente mostra um pouco de como a gente é, a gente mostra um pouco dos nossos valores. E quando a pessoa vê quem é que está no comando da empresa, por mais que seja por pinceladas, ela fala, nossa, que gente legal, quero trabalhar aí. Nossa, eu nem estou procurando emprego, estou feliz onde estou, mas já vou seguir essa pessoa, porque ela é legal, porque ela tem um conteúdo bom, e se um dia eu tiver interessado em procurar uma nova oportunidade, estou aqui. E de vez em nunca, assim, são raras as vezes que eu ou o Johnny, esse Instagram, inclusive, está bem desatualizado, né? Já tá bastante tempo essa imagem. Que eu e o Johnny, a gente coloca nos nossos stories as mídias, as vagas. Mas se você for um pouco menos influente digitalmente, etc., por estratégia, você pode colocar de vez em quando suas vagas, né? A gente só coloca quando a gente está muito apertado mesmo e tem a ver com o nosso público. Mas e a personificação da marca, ela é de extrema importância. E aí, depois, os seus colaboradores também te seguem, tá bom? Ela tá perguntando aqui, eu acho que você não está conseguindo ver o chat. A Elaine comentou que ela já está há uns 3 meses tentando contratar,
E o José Valente fez uma pergunta, ele falou, vale a pena ter um perfil qualificado? José Valente, se você quiser até abrir o microfone e... Perdão, verificado. Verificado. O verificado. José, o verificado, ele é para segurança do seu perfil, ele é para te verem mais quando há estudos de que te entregam mais as suas publicidades para quando você é verificado. Mostra também que você tem um cuidado maior ali com a sua rede social. Então, assim, é muito barato para não verificar. Então, eu acho que vale a pena por todos esses motivos. Assim, eu acho que traz mais profissionalismo, eu acho que entrega mais, tem mais segurança. Na verdade, agora tem esse, por exemplo, eu atualmente, o meu nem atualizou ainda, mas é o plano, não sei se é R$60, uma coisa assim, não é caro. E a Meta já está fazendo alguns testes, talvez alguns de vocês já está tendo teste, que o verificado vai até R$800. Ou seja, eles vão ganhando o dinheiro deles, né? E a gente vai jogando o jogo. Mas de tanto que é importante. E aí, por exemplo, nesse de 800, você pode colocar pessoas para cuidar da sua conta sem passar a senha, sabe? Então, são funcionalidades que eles vão soltando e que o ideal é que você tenha, tá? Mas, obviamente, que o verificado não vai te salvar se você não tiver um perfil posicionado, um perfil com conteúdo, um perfil bom e ter constância. O grande diferencial de um Instagram é a constância, não tem jeito. Você ser você mesmo, fazer conteúdos, mostrar um pouco, misturar, a gente chama que é a era do infotenimento, informação com entretenimento. Não adianta ser técnico, sempre tem que misturar um pouco da sua vida pessoal, mas é o que você quer mostrar. É o que você acha que é interessante para a sua audiência mostrar, isso que fique bem claro. Então, você vai colocando estratégias ali que fazem muita diferença, tá bom? Ela falou que está há 3 meses tentando contratar, né? É isso. Então, por isso que aqui a gente vai ajudar. Não quero dizer que vai melhorar 100%, porque realmente está desafiador, mas ajuda vocês a terem que gastar menos energia com isso. E, por exemplo, personificação de marca, você gasta energia com tudo ao mesmo tempo. Você gasta com o cliente, com autoridade e com futuros e atuais colaboradores, tá bom? E, além disso, depois a pessoa veio, né? Então, a pessoa veio, você conseguiu o lead ali, e a hora da entrevista é uma venda. Vou falar para vocês como que faz. Você primeiro faz a primeira parte. Primeira parte, pergunta sobre a parte técnica, vê se a pessoa veio, chegou no horário, se a pessoa não tem cara de louca, enfim. Faz aquela entrevista padrão, beleza. Não gostou do que viu, não achou que faz sentido, nem vai para a segunda parte. Mas gostou, achou que vale a pena, aquela pessoa tem o perfil que você quer, você vai para a segunda parte. Bota o chapéu de vendedor e vai vender a vaga. E vender a vaga é vender o sonho. Aquela pessoa, ela quer entender onde que ela vai parar, onde que ela vai pertencer e onde que ela vai parar, direcionamento e onde que ela está. Então, sim, olha, hoje estou te contratando, a minha clínica tem 5 colaboradores, mas em 1 ano eu quero dobrar o número de colaboradores, a minha meta é essa. E hoje você está entrando como recepcionista, mas daqui a 1 ano, dobrando o número de colaboradores, você pode ser uma sênior, você pode ser uma supervisora, você pode ser isso, você pode ser aquilo. Não é? É o planejamento. Então, a gente vai lutar para conquistar mais clientes, etc. Para a gente conquistar mais clientes, a gente tem esses tipos de remuneração, a gente tem esses tipos de prêmios, a gente tem esses tipos de meta, Então, você vai mostrar para a pessoa realmente onde que ela está entrando. Putz, mas Carla, eu vou falar dos meus números, eu vou falar quanto eu quero estar faturando daqui tanto tempo, tal. Vai. Porque hoje em dia as pessoas vão embora por R$50 a mais no salário, se elas não têm para onde elas não têm propósito. O propósito nada mais e a cultura tem que ser beneficiada
para o colaborador. Se você não mostrar isso na venda, sabe o que ele vai fazer? Eu estou no meu outro emprego, vou falar quanto que eu recebi de proposta e vou ver se cobrem a proposta, porque aí, né, o certo pelo duvidoso, enfim, ele fica lá. Agora, se você vendeu a vaga, vendeu o sonho, vendeu o barco, ó, estou construindo esse barco, vamos realmente, todo mundo junto. Aí a pessoa vem e vai vir com gosto, vai vir sabendo onde que você quer chegar, tá? Então, é muito importante que você venda a vaga mesmo. Não é você que vai escolher a pessoa que vai te escolher, tá bom? A oferta. Aí, isso para balizar a comunicação, você precisa ter um contato personalizado, uma arte, a mesma, parecido com a outra arte, você tem uma arte com toda a descrição, um PDF com informações detalhadas da vaga, uma mensagem com detalhes do processo seletivo. Quando você marca com o cliente, se você não confirma com o cliente, o colaborador é a mesma coisa, tem que confirmar. Você confirma a participação, você agradece a participação e depois você mostra que eles fala se foi aceito ou não. Dificilmente a gente fala o motivo de ser aceito ou não, mas para o momento você não foi escolhido para a vaga, eu acho que isso é respeitoso e a vida, ela é um ciclo, às vezes a pessoa não está preparada hoje, mas daqui a 6 meses ela vai estar preparada, e se você não tratar com respeito, com amor as pessoas, elas não vão querer voltar e você perdeu uma ótima pessoa, tá? Além disso, aceite a contratação. O ideal é que você tenha um dia de integração, né? Pequenas empresas, na verdade, pequenas, médias, grandes, não dá para ser um Facebook da vida, 15 dias fazendo integração, só depois entra na cultura. Pelo amor de Deus, ninguém tem dinheiro para isso. Na verdade, inclusive, nem a Disney mais tem os dias de integração dela totais. A gente ficou sabendo recentemente que acho que é metade de um dia, olha só. Então, se você conseguir fazer metade de um dia, você tá padrão Disney. E aí, nesse dia de integração, você para e fala história, missão, visão, valores da sua empresa. Poxa, Carla, mas eu já falei a visão no recrutamento, você fala de novo. Você fala os seus serviços e clientes. Você fala o organograma. Porque mesmo que a pessoa, eu tenho 2 líderes, a pessoa só vai falar com um líder, você explica o que cada um faz. Você explica novamente as regras, os procedimentos, faz dinâmicas. Isso mostra que todo mundo está balizado. Se você tem poucos funcionários, você pode fazer isso com todo mundo, inclusive. Porque treinamento de cultura é um dos mais importantes para que todo mundo esteja na mesma página, todo mundo esteja vibrando na mesma vibração. Então, você pode ir fazer com o novo, fazer com o antigo, e o ser humano, ele aprende por repetição. Então, às vezes, a história, ele deletou, mas aí ele já sabe os valores, ou ele gosta tanto de história, mas os valores esqueceu. Então, você repetindo isso diversas vezes vai fazer diferença. Não precisa ser no primeiro dia, a integração, por exemplo, lá no Serac, na nossa BU, a gente faz uma vez por mês. Todo mundo que entrou nos últimos 30 dias, entra e a gente marca um dia e aí eles ficam esse dia todo de conteúdo. E aí baliza. Inclusive, a gente está fazendo até, colocando algumas pessoas para reciclagem, isso é novo. E também recepção, né? Para eles não ficarem perdidos. Então, o primeiro dia é recepcionado por alguém, você coloca, eu sou mais externa e os meus colaboradores são internos, então coloque alguém responsável por ser o anjo daquela pessoa. E também alguém nos 3 primeiros meses para ser o treinador daquela pessoa. Pode ser você? Pode ser você, mas o ideal é que seja outra pessoa, que às vezes está na rua, às vezes está numa live, às vezes está numa call, a menos que essa pessoa seja grudada em você, então ela fica só observando. Mas o ideal é que tenha, né? Se você tem mais colaboradores, que tenha alguém. Putz, como que almoça? Onde que sai para almoçar aqui? Enfim, qualquer coisa desse gênero, o ideal é que tenha uma pessoa recepcionando, tá? Isso também faz muita diferença para a pessoa ficar. Bora pro quarto R, beleza? Vocês estão comigo? Beleza? Quem tá comigo bate uma palma, não dá para fazer isso aqui? Beleza. Quarto R, retenção. A retenção, só um minutinho. A retenção é o meu R favorito, é o R que tem mais coisa para falar,
é o R que daria para ficar horas e horas fazer vários conteúdos sobre retenção. Então, a gente já ouviu aquela máxima, né? É melhor vender para o mesmo cliente do que conquistar novos clientes. Mesma coisa com colaboradores. Reter é extremamente importante. Você já passou pelo recrutamento, já colocou a pessoa já está treinada. Então, reter, motivar, desenvolver é extremamente importante, tá? Primeira coisa, vocês sabem o que o emprego e o casamento têm em comum? Tem algumas coisas em comum. Tem muitas coisas em comum. Mas eles só dão certo, né? Eles só dão certo se houver comunicação. Então, a primeira coisa para reter um colaborador é que você pense como se comunicar com ele. E o óbvio, ele precisa ser dito e escrito. Na verdade, eu já ressignifiquei a minha própria frase, que é efeito. Mas, até ontem, que eu falei do efeito, porque o óbvio também precisa ser feito, e muita gente não faz nem o óbvio, ele precisa ser escrito. Como que você escreve o óbvio numa empresa? Regulamento interno, manual de boas práticas, enfim. Um regulamento interno. Quando você entra num campo de futebol, tem as regras do jogo. Quando você entra numa casa, a mãe ou o pai colocam as regras da casa. Quando você entra numa empresa, o dono ou a dona da empresa colocam as regras da empresa. E, fazendo um contraponto entre casa e empresa, por exemplo, numa casa, as pessoas lavam a louça assim que sujam, né? Sujou, lavou. Na outra casa, as pessoas acumulam a louça e deixam para o final do dia. Na outra casa, ninguém lava a louça, ixi, uma loucura. Qual que é o certo? Não tem certo. Cada um faz do seu jeito na sua própria casa, certo? E na sua empresa, quem que lava a louça? Sujou, lavou? Ou deixa para a moça da limpeza? Ou também acumula? O que que faz? Então, todas as boas práticas, manual de convivência, enfim, tem que estar no regulamento interno. Além disso, os valores da empresa, as regras de ética, conduta, enfim, regras de concorrência, regras de internet como um todo, também os POPs, que são procedimentos operacionais, que é a parte mais técnica, também tem que estar escrito. Então, primeiro, a regra do jogo ela tem que estar escrita. Não tem jeito. Esse é uma ferramenta muito importante de comunicação. Além disso, pequenos e médios empresários têm mais medo de ações trabalhistas, que eu sei. Né? Ai, nossa, não vou mandar embora por justa causa, porque, ai, que medo. Ah, não sei o quê. Um regulamento interno, ele pode ser anexado ao contrato de trabalho, a pessoa assina aquilo. Então, se ela fere algo do regulamento interno, também pode incluir, né, na ação trabalhista. Então, você se baseia também neste instrumento. Então, é bom que você tenha mais regras escritas e que as pessoas assinem. Ah, Carla, mas putz, é muito difícil escrever tudo isso. Pô, escreve 2 páginas, escreve as coisas mais básicas. Depois você vai incluindo. Ah, faltou isso. Ah, versão 2.0, versão 3.0, versão X.0, enfim. Você vai colocando mais. Putz, mudei de escritório, faz de novo, porque do jeito que abre a porta, do jeito que desliga o ar-condicionado, é diferente do que na outra empresa que nem tinha ar-condicionado. Entende? Então, regulamento interno começa pela regra do jogo, beleza? Os seres humanos, eles precisam disso, eles precisam ter um direcionamento de regras mesmo. Segunda coisa, outro instrumento de comunicação, pesquisa de satisfação interna, tem gente que chama de pesquisa de clima. Aqui é uma ferramenta de graça, você pega uma plataforma online como o Google Forms, Survey, etc., e faz uma pesquisa de clima. Se você tiver departamento, se você for maior, tá? Para pequenas empresas não funciona. Se você for maior, assim, a partir de uns 30 colaboradores, você pode colocar o departamento. Se você é pequeno, não põe identificação nenhuma, nem homem, nem mulher, nem nada, para eles verem que você não tem identificação. Uma periodicidade definida, o ideal é que seja pelo menos a cada 6 meses. Perguntas sobre a empresa de modo geral, estrutura, remuneração, benefícios, líderes imediatos, alta liderança.
e você mensura os resultados e faz feedbacks relacionados a isso. Então, pergunte, sabe sobre quem? Sobre você. Até hoje a gente tem a pergunta do meu pai, que é o José Carlos Martins, do Johnny, minha. O que você acha da Carla? O que você acha do Johnny? O que você acha da gerente tal? O que você acha da líder? Se vocês são em pouquíssimas pessoas, você pode até colocar o que você acha de todos eles. E aí você entende algumas situações de convivência que você precisa, por meio de feedbacks, tratar. Às vezes você não está 100% do tempo lá. E aí você precisa entender se aquilo é pontual ou se você pode tratar de uma forma geral para que o ambiente fique melhor. Além disso, por exemplo, a gente fez toda a nossa mudança em 2019, que a gente estava num prédio há muitos anos, que a gente foi comprando, alugando salas, enfim. Cada sala era de uma cor, de uma parede, uma tinha carpete, a outra não, uma tinha copa, a outra não, enfim, cada uma era uma loucura. Quando a gente foi mudar e fez a reforma do lugar, né, fez do zero, a gente se baseou tudo numa pesquisa de satisfação. Então, o bebedouro, coisas assim, o bebedouro com água gelada, o banheiro longe da operação, porque se o amiguinho fazia o número 2, você vinha o cheiro, enfim, a copa maior, que a nossa copinha era aquela copinha bem pequenininha, só esquentava, não tinha lugar, a nossa copa tem vista. Então, tudo isso baseado em pesquisa de satisfação. Fizemos tudo que pediram? Não, mas fizemos o máximo que deu para que eles fossem mais felizes no ambiente de trabalho. Então, faça isso com seus colaboradores, abra uma pesquisa e coloque para eles falarem. Às vezes a pessoa se expressa melhor escrevendo do que falando. Muitas vezes ela até quer falar com você, mas ela não sabe como falar. Então, escrevendo vai mais fácil. Então, abra uma pesquisa para você entender melhor sobre isso. Além disso, aí na parte de falar ao vivo, feedbacks. Todos nós precisamos de feedbacks. É assim que a gente melhora. Então, tenha uma periodicidade de sentar com o seu colaborador e falar o que está bom, o que pode melhorar e quais são os próximos passos. Clareza é extremamente importante para você ter o próximo direcionamento. E aí, o ser humano, ele carece de estar em desenvolvimento. Senão, é muito ruim o acomodado. O acomodado não faz bem para a sua empresa. Para desacomodar, sair ele da zona de conforto, ele precisa saber o que está ruim. Senão sempre vai estar bom. Beleza? Então, faça feedbacks. E aí, como eu falei para vocês, um bom líder forma bons líderes, forma um time incrível. E eu gosto muito de remuneração estratégica. Então, aqui a frase não adianta formar líderes, mas na verdade não adianta time mesmo, você contratar pessoas se você não tiver remuneração estratégica. Eu falo que se o salário é fixo, o trabalho é fixo. Então, me venderam que eu sonho, nossa, vamos sonhar o mesmo sonho, o time tá todo mundo no mesmo barco, papapá. Tá, mas quanto mais eu trabalhar, mais eu ganho? Não. Então, tá bom. Então, vou ficar aqui na minha zona de conforto e vou ganhar a mesma coisa. Por que eu quero mais clientes se eu não ganho mais por isso? Por que eu preciso servir o cafezinho melhor se eu não ganho mais por isso? Por que eu preciso vir arrumada todo dia, gastar minha maquiagem, minha base cara, se eu não ganho mais por isso? Remuneração estratégica, ela é a remuneração baseada na sua visão. Visão é o seu objetivo, né? A sua meta. Se ela é a sua meta e você não remunera os seus colaboradores de acordo com a sua meta, tem alguma coisa errada. Você vai fazer sozinho. Você está em busca da sua meta sozinho. Você está remunerando salário fixo. Então, vamos pensar. Eu quero ser a maior empresa de serviços, deixa eu ver o que me falaram aqui, de advocacia de Poços. Beleza. Em quê? Em número de clientes, mas eu sou uma advocacia, estou viajando aqui, tá? Eu sou uma advocacia especializada em clínicas médicas odontológicas. Beleza. Maior da minha cidade. Ok. Eu tenho 3 colaboradores. Ótimo, perfeito. A cada nova clínica médica, essa pessoa que ela não vende, ela não está vendendo, mas ela é uma recepcionista. Então, eu sou uma recepcionista, tá? Quais são as minhas
métricas relacionadas à minha visão, de ser a maior em número de clientes, retenção de cliente, tá bom, um atendimento, talvez seja interessante, precisa ver, né, as métricas, mas uma nota boa no Google. E quem pede essa nota boa no Google é essa recepcionista. Beleza, então a cada 5 pessoas que entraram na sua empresa de advocacia, a meta dela é no mínimo 4 pessoas fazerem essa pesquisa no Google. Porque é extremamente importante, é uma cidade que pesquisa muito no Google, tá? Tô viajando, gente, só pra vocês entenderem. Tá bom, a meta dela de 5, a meta base é 4. Beleza. Aí, essa pessoa, ela ganha R$ 1.500 por mês. Mas ela tem R$100 se ela bater a meta dela. Tá bom. E se foram só 3? Não bateu. Aí você pode ter, não ganhou R$100, ou ganhou proporcional. Então era R$25, então ela vai ganhar 75. Ela vai ganhar menos. Não, mas ela conseguiu as 5. Então, a super meta dela, em vez de ser 125, ela ganhou R$150. Ela conseguiu 100% dos clientes. Sabe? Então, você pode pensar em coisas, indicadores, que façam que a pessoa tenha algo para falar assim, que legal, eu estou construindo a visão da empresa. Eu estou fazendo parte e estou sendo reconhecida por isso. Financeiramente. E também emocionalmente, que a gente vai chegar lá. Mas estou sendo reconhecida pela visão da empresa. Hoje, no Serac, 90% das pessoas ganham remuneração estratégica. Não é 100%. Não é comissão. Não é outra coisa. Comissão é venda, porcentagem na venda, pipipipopopó. É variável. Quais são os meus indicadores? O que eu faço se eu bater a meta? O que eu faço se eu superar minha meta? O que eu faço? Intraempreendedorismo é ter também seu ônus. Putz, se eu não superei minha meta e minha empresa não foi bem no que eu precisava fazer, eu vou ganhar menos. Um pouquinho menos. Não é assim, porque o salário base está lá. Tudo certo. Mas o variável não tá. E aí sim você trabalha o tal do intraempreendedorismo, tá? A remuneração estratégica, ela pode ser emocional. E aí eu tenho, deixa eu ver se o áudio vai vir. Eu tenho um tipo de remuneração estratégica que eu gosto. A vice-presidente, que é a Carla, entrou no meio do salão vestida de loira do banheiro. Queria subir na árvore. Gritando. Eu não acredito! Vocês perderam eles! Eu não acredito! Gritando. Na verdade, berrando, desesperada. Nisso ela passa no meio do salão, os colaboradores não entenderam nada. E aí, em clima de Halloween, tudo apagado, entra a música dos Jogos Mortais. Você conhece aquela música dos Jogos Mortais? Coloca aí, editor. Aquela música macabra dos Jogos Mortais. Com aquele Jigsaw, né? Aquele personagem, entrando naquela bicicletinha. Então, eu comprei fantasiado de Jigsaw. Com a máscara, com a fantasia perfeita, uma bicicletinha no meio da galera. Peguei o microfone e falei o seguinte: vocês e vocês não me deram valor aos seus times, porque vocês acabaram de perder uma pessoa do seu time, uma pessoa do seu squad, uma pessoa do seu departamento. E ao perder essa pessoa, você precisa encontrá-la. E se você não encontrar, ela vai perder a vida. E o que a gente fez? A gente sequestrou, entre aspas, uma pessoa de cada time, de cada departamento. Colocamos em um lugar do prédio inteiro que ninguém sabia. Uma pessoa de cada time em um lugar do prédio. E aí, eu peguei, como digo só, e saí. Nisso, a vice-presidente, loira do banheiro, voltou ao ambiente de trabalho e explicou a regra e a dinâmica do jogo. A gente preparou um jogo, a gente preparou um caça ao tesouro, na verdade, um caça à pessoa raptada. Então, cada pessoa de cada departamento, de cada equipe, tinha uma pessoa raptada que não sabia quem era essa pessoa, depois descobriu, viu que a pessoa não estava ali, e essa pessoa ficou escondida num local do prédio. E aí começou o caça ao tesouro, caça à pessoa. Esse caça foi em todo o prédio, então tinha monstros pegando elevador, pegando as escadas, tinha soldado,
tinha Fred Krueger, tinha o cara de máscara, tinha gente maquiada, tinha esqueleto. Então foi um ambiente muito legal e muito gostoso. Então as equipes começaram a ir atrás de pistas que estavam ligadas à cultura da empresa, à organização da empresa, aos valores da empresa, e cada pessoa que acertava tinha a ideia de ir para um outro lugar, para continuar aquele jogo. E no final, ela achava a pessoa escolhida do time. Isso é uma empresa. Isso é um ambiente disruptivo. O que tem nesse dia do Halloween? Esse dia eles foram para uma festa, então eles foram fantasiados, mas eles achavam que ia ser só uma festa. E a gente, com criatividade, sem praticamente nenhum investimento, a gente fez uma dinâmica em relação à cultura. Isso é memorável. A gente fala dessa festa, de várias outras até hoje. Por quê? Porque isso retém o colaborador. E, além disso, essa festa em especial, não é sempre que a gente faz assim, ela era uma festa colaborativa. Cada departamento, um trouxe o salgado, o outro trouxe o doce, o outro trouxe o refrigerante. A empresa pagou, acho que o chopp, alguma coisa assim, acho que foi o chopp. E a gente gastou muito pouco. Ou seja, não é desculpa. Ah, não, eu não tô com dinheiro, não tenho ideias, tal. É realmente estar em ambientes diferentes. Essa remuneração estratégica emocional faz muita diferença de você estar junto, de você estar próximo, de você estar conectado. Então, pense o que você pode fazer na sua empresa para conectar as pessoas. E eu gosto de falar, a gente é muito da festa, a gente é muito de se divertir, música, etc. Inclusive, sexta-feira é a nossa festa fantasia de outubro, então acompanhe nas redes sociais. Mas o que você gosta? Putz, eu gosto de um churrasco. Tá bom, promove de vez em quando um churrasco com a sua galera. E, putz, pessoal, cada um leva o seu, cada um leva o seu. Aí uma vez por ano você faz um que você faz pra galera, faz pra galera. Promova isso. Você pode conectar as pessoas em ambientes disruptivos. É isso que tem. Além disso, outros tipos de remuneração estratégica, tanto emocional quanto financeira, tá? Porque o ser humano, ele pode se sentir reconhecido por duas maneiras, ou emocionalmente ou financeiramente. Emocionalmente, praticamente todos esses que eu vou te falar aqui, o ideal é que você junte as pessoas, aplauda, fale o porquê e você comemore, porque o emocional é assim que as pessoas se sentem. Então, muitas vezes o reconhecimento emocional é mais importante do que o financeiro. E tem o financeiro. E aqui eu tenho alguns casos que você pode fazer. Tem uma remuneração por faturamento, um percentual sobre o faturamento. Ou seja, todo mundo fala chique, bonito, de partnership, papapá. Beleza, antes do partnership, antes do sócio, antes do que, você já experimentou dar um percentual sobre o faturamento? Ou um percentual sobre o lucro? Faz alguma coisa assim para você ver a reação da pessoa em relação a isso. Antes de se tornar sócio, enfim. Depois, adicionar o exercício de função. Às vezes você quer dar uma função diferenciada para a pessoa. Antes de você promover, você pode dar um adicional na folha de pagamentos. Então, eu vou testar ela numa nova função, ela já é boa naquela função. Coloca um adicional, esse é fixo, tá? Esse não é variável, mas coloca esse adicional, faz um aditamento, escreve assim, você está sendo testada nessa nova função, pelo valor X. Se você deixar de exercer essa função, o valor pode ser retirado. Você retém um colaborador que já estava bom, que já estava motivado, e você pode retirar e não precisa promover e também não precisa demitir, porque se você promover, a pessoa fica cara demais para aquela função. Então, você pode voltar atrás. A pessoa desmotiva um pouco? Desmotiva, mas assim, ela não perdeu o emprego também. Isso faz muita diferença, porque muitas vezes é ela que não conseguiu aquela nova função. Às vezes uma função de liderança, às vezes uma função com mais pressão, às vezes uma função com um horário diferenciado. Então, você pode testar, é um adicional bem importante, é uma estratégia bem importante para você colocar. O produtividade é mais ou menos o que eu já expliquei para vocês. Então, a pessoa tem um salário base e aí ela tem um valorzinho ali que pode ser
acrescido ou decrescido dependendo dos indicadores dela. Esse é o adicional que a gente chama de produtividade, justamente que ela tem os indicadores, que são relativos ao trabalho dela e também à cultura da empresa, e aí, se ela cumprir tudo, boa, ela ganhou, ela pode esperar, ela pode ganhar mais que o amigo, enfim, você consegue balizar ali. Benefício por assiduidade, se você, lá na responsabilidade, viu que você está pagando muito de atestado, de atraso, etc e tal, você pode dar um benefício para a pessoa, você não atrasou nenhum dia esse mês, todo mundo que não atrasar nenhum dia esse mês vai ganhar R$100 a mais de vale-refeição, algo nesse sentido. Você pode dar, mas isso não vai dar assim do nada, né? Você vai ter feito um estudo de acordo com as pessoas. Se você viu que a sua cultura está muito do absenteísmo, você pode dar um benefício e reverter. Putz, eu vou dar um negócio para o bem feito? Você vai remunerar o bem feito. Óbvio, precisa ser feito. Prêmio de atendimento, se o atendimento para você é importante, além do produtividade, você pode dar uma experiência, por exemplo, um jantar num restaurante legal da cidade vizinha, tem um Outback, um tal, pode dar um passeio de balão, sabe, umas experiências, a gente gosta muito de experiência, porque cria memórias. Nós temos a meritocracia mensal, então os mesmos indicadores que a gente usa para o adicional de produtividade, a gente usa para as meritocracias mensais. E aí, para pequenas empresas, o ideal é ser o funcionário do mês. Quem foi o funcionário do mês que se destacou, que superou sua meta, etc., você pode dar um prêmio. E será que esse mensal a gente dá em dinheiro e a gente saca o dinheiro físico, porque sinestesicamente a pessoa entende mais o valor quando segura o negócio, porque se for no Pix, voa, né? Pix some. Então, você pode dar o dinheiro físico. Às vezes, quando é um valor maior, de alguma premiação maior, a gente faz um checão, sabe? E aí, pelo menos, a pessoa teve aquele momento. E posta nas redes sociais, e posta no LinkedIn, e se valoriza. Então, isso é muito bacana. E no Será que a gente tem a meritocracia anual? A gente lembra, alguns anos atrás, a nossa primeira meritocracia anual, a gente não estava crescendo, mas ainda não tinha dinheiro, e a gente deu uma TV. Então, a gente começou por uma TV, e a gente ficou super feliz. E naquele momento, o meu irmão subiu no palco e falou, em 5 anos a gente vai dar um carro. Eu olhei para ele e falei assim, mano, o que esse moleque tá falando? Mas tá bom, uhul, bora lá. E 5 anos depois a gente deu 2 carros, e hoje a gente dá viagens nacionais, internacionais para o nosso time. Então, na verdade, basta começar, sabe? Então, poxa, não consigo, mas uma TV, posso se ver para o seu funcionário do ano, você consegue. Um final de semana num hotel legal que eu nunca teve. Às vezes a pessoa até tem valor, ela até conseguiria pagar, mas ela não tem nem essa, não me vejo lá. E aí vai e acha muito legal. Então, proporcione as experiências que você gosta também. Então, eu gosto muito de viajar, as pessoas me veem viajando, eu posto nas redes sociais eu viajando, e quando é para premiar o meu colaborador, eu dou uma viagem para ele. Uma viagem mais simples, obviamente, mas é uma viagem. E aí eles se sentem parte do negócio. E para a gente as festas são muito importantes, então veja que tipo de festa você gosta. E a gente sempre mescla. No Será que a gente faz 2 colaborativas, do jeito que eu falei para vocês, que foi o Halloween, e 2 pagas pela empresa. Então, a gente vai mesclando, faz um carnaval, faz uma festa junina, enfim, mas faz uma festa boa, porque a gente acha que relacionamentos a gente cria em ambientes disruptivos. Inclusive, nos nossos clubes de empresários, a gente também cria experiência, a gente tem o lema experiência muda a frequência, então a gente também cria experiências para que a gente se conecte de outras formas e não só no ambiente da empresa ou no ambiente de sala de aula. Aqui temos uma frase do Walt Disney que você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar o seu sonho em realidade. Eu não gosto muito da frase do Walt Disney, se você pode sonhar, você pode realizar, porque na verdade você precisa planejar e executar. Claro que você começa pelo sonho, mas o planejamento e a execução são reis de qualquer negócio que você for fazer.
E se você quiser ser disruptivo com o seu cliente, você precisa também ser disruptivo com o seu colaborador. Ao mesmo tempo que se você quiser que ele trate o seu cliente bem, você trata ele bem. Se você quer que ele trate com respeito a todos, você trata ele com respeito, e isso faz muito parte da nossa cultura. E o quinto R de rescisão, temos alguma pergunta aí ou posso finalizar no quinto R de rescisão? Que é depois... Tem aqui só os comentários, né, de pessoas que falaram sobre a comunicação, que comunicação é tudo. A Camila Boura, que falou que sobre a festa ali que vocês fizeram do Halloween, super divertido, que ela ficou com vontade de participar do jogo. Falaram aqui da interação da equipe, e a Juliana elogiando, né, dando parabéns, falou que isso foi sensacional. Legal, muito bom. A gente abre para perguntas, anota sua pergunta aí se você tiver. E o quinto R é o R da rescisão. É o R de colocar as pessoas que estão precisando ir para casa. Mas eu sei que tem muita dó de demitir. Quando a gente conhece as pessoas, por mais que ela não esteja boa como colaboradora, às vezes você gosta dela como pessoa, mas a empresa, ela precisa de saber que você tem que diferenciar o CNPJ do CPF. Então, as pessoas são incríveis, mas você precisa pensar na empresa, né? A empresa é um CNPJ. E aí, temos indicadores individuais, que podem até, inclusive, serem os mesmos indicadores da produtividade, da remuneração, enfim, que é a técnica, a produtividade, a eficiência, cumprimento de regras, aprimoramento e estudo, o absenteísmo, que é se a pessoa falta ou atrasa, o comportamento, o atendimento e o feedback de clientes. Então, esses indicadores individuais, eles são muito importantes. E aí, falando em feedback, o que eu faço para acabar com a dó de demitir? Pega esses indicadores, marca um feedback e fala, olha, isso aqui não tá bom. Eu preciso daqui um mês que você tenha melhorado. Se não, não sei se vai dar para continuar. Beleza? Beleza. Quer fazer mais um? Daqui um mês você faz a mesma coisa. Olha, você não melhorou nada, fez isso, fez aquilo, tarará, tarará. E na terceira vez, quando a comunicação é clara, você deu a regra do jogo, a pessoa não fez, não tem como você falar assim, putz, você tem que se sentir mal por manter aquela pessoa lá. Então, faça uma comunicação clara, também é respeitoso, tudo, se você falou para ela. Porque muitas vezes eu pego líderes, né, abaixo, assim, eu quero dispensar o fulano. Tá, mas e o feedback? Não, mas já falou como? No dia a dia, cadê? A pessoa entendeu? A gente até faz o feedback e cada um preenche um formulário, o que entendeu e o que foi falado, e confronta. Mas isso é para grandes empresas, tá? Mas confronta, ou seja, tá, mas cadê o feedback? Então, muitas vezes você acha que a pessoa, não, no dia a dia. Não, você senta, faz ela refletir, entender o seu motivo e beleza, vai para o próximo mês. Então, com isso, não tem como você ter dó, né? Se você resolveu ser empresário ou empresário, não dá para ter dó. Depois de 2 chances, se a pessoa está muito ruim, tchau. Além disso, o indicador mais importante é a mentalidade. E aí tem um ponto. Se esses indicadores individuais estão mais ou menos, né? Tá mais ou menos, a pessoa está se esforçando, mas não consegue. Só que a mentalidade dela é boa, ou seja, ela gosta da empresa, ela gosta de você vê que ela é motivada, você vê que a pessoa está tentando. Provavelmente, a mentalidade vai salvar o emprego dela. Porque muitas vezes basta colocar esse bom colaborador em outra área. Então, um exemplo muito clássico é alguém está numa parte operacional, sentada, digitando, tal, só que não para a bunda na cadeira. Eu pego o café para você. Eu falo isso. Eu faço aquilo. Tá? Ela é imperativa. Ela está no lugar errado. Ela caiu naquele operacional, né? Porque a vida levou ela ali. Mas se você colocar ela num atendimento, numa vendas, num relacionamento, em qualquer coisa, ela vai voar. E, por exemplo, uma pessoa dessa num vendas vai vender muito. Então, ela gosta da empresa, ela gosta de você, ela sabe o que tem que fazer, mas ela até sabe o operacional, mas ela erra, ela é lerda,
sabe? Muitas vezes é porque ela não gosta daquilo. E se você parar para pensar, você provavelmente não gosta de alguma coisa, reclama de alguma outra coisa, porque não é o que você é ótimo. Você é só bom. E ela também, ela tá tentando, mas ela não é ótima naquilo. Mas coloca ela em outro lugar que você vai ver a pessoa voar. Então, empresário e empresária tem que ser sniper de colocar as pessoas certas nos lugares certos. É isso que você pode, o que você mais pode ajudar as pessoas que estão na sua empresa é colocá-las no lugar certo. Então, a mentalidade salva empregos. Além disso da rescisão, antes de eu finalizar, eu também falo para os pequenos empresários, para a gente ter um budget de rescisão. Você precisa ter uma reserva financeira para essa rescisão. Porque um grande problema dos pequenos e médios é que não há o dinheiro para fazer a rescisão. Não há o dinheiro da FGTS, se você contrata seletistas. E aí você, que eu já vi muito, faz a pessoa pedir demissão. Quando faz a pessoa pedir demissão, é que a pessoa tá ruim, você quer que ela vá, e aí você faz um inferno na vida dela para ela pedir demissão. Sabe o que ela fez? Ela acabou com o clima da sua empresa. Ela ali, e normalmente a pessoa influente negativamente é a mais influente. Ou seja, tudo que você conquistou, se você fez as outras coisas, você perde por uma má influência. Sabe a tal da laranja podre? É isso. Então, empresário ou empresária que está aqui me seguindo, até, que horas são? 8h15 da noite. Pega, faz com o seu contador uma prévia de rescisão lá, uma provisão que fala, e vê, mais ou menos eu preciso ter quanto? X. Coloca numa aplicação tal. Quando você quiser mandar alguém embora, você não hesita. Assim, já fez tudo, mentalidade ruim, fez uma coisa errada, manda embora. Não é para fazer a pessoa pedir demissão, ou esperar, ou sei lá o quê. Manda embora. Isso é uma ferramenta de gestão. As outras pessoas ao redor vão ver que elas não podem acomodar, que elas precisam entender. E se for mentalidade, quanto antes ela for embora, melhor. Tá bom? Então, coloca um budget de rescisão aí para você ter. Ou um budget mensal. Em vez da poupança, vamos dizer assim, né? O investimento, um budget mensal. Putz, eu tenho 10 mil reais de budget mensal. Se eu não quiser mandar ninguém embora, lucro. Se eu precisar mandar alguém embora, usei. Assim. Tá? Então, pode ser esses dois jeitos, mas tem esse budget de rescisão aí provisionado no seu financeiro, no seu planejamento financeiro. Eu sei que aqui no Clube de Empresários tem bastante aula de planejamento financeiro, etc. Então, faça isso. Fechou? Beleza, então fizemos os 5 R's. Daqui a pouco eu vou abrir para pergunta e eu tenho um convite para fazer para vocês. Você que ficou aqui na live, me ouviu, me esperou fazer a compartilhamento de tela, tudo. O nosso próximo evento é uma imersão e uma gravação de podcast ao vivo. Então, ao dia inteiro, dia 5 de novembro, em São Paulo, presencial, das 8 às 19, eu, meu irmão, Alfredo Soares, que é o fundador de G4 Educação, um dos fundadores, e a Alexandra Casoni, que é Shark Tank, também fundadora da Flor Mel, que é uma grande indústria de produtos de bem-estar, não, produtos naturais, produtos saudáveis. Então, e a Shark Tank. Então, a gente vai ter gravação nesse dia. Em Santana, São Paulo. Vocês são pré-convidados, pré-selecionados. Para você ser selecionado, para você estar com a gente, me manda a palavra podcast lá no @soucarlamartins. Eu vou só, como a gente tem um limite, eu vou fazer algumas perguntas, mas também vocês estão convidados. Então, me manda a palavra podcast lá no meu Insta e a gente vai conversando, tá bom? Mas assim, é incrível. Eu sei que alguns não são de São Paulo, mas conseguem vir. É um dia inteiro, então tem muito conteúdo, muito da nossa história também, que eu não consegui falar para vocês. O que foram as nossas grandes viradas de chave? O que fez a gente ser sócio do Flávio, do Joel, do Caio? O que fez a gente crescer 1000% em 5 anos, sabe? Sair da pequena empresa e virar uma grande referência nacional. Então, isso tudo a gente fala lá, ao mesmo tempo que você conhece o Alfredo, conhece a Alexandra, que são 2 pessoas incríveis. Fechou? E eu gosto de finalizar que o sucesso não é medido pela quantidade de dinheiro que você tem, ele é medido pela quantidade de pessoas que você transforma, e quanto mais vidas transformadas, maior o seu legado. Muito obrigada! Deixa eu... Opa.
Ai, meu Deus. Ai, eu fazendo coisa errada de novo. Bom demais. A pessoa está até comentando aqui, ó. Deixa eu ver. Excelente, parabéns pela liderança, obrigada por compartilhar. Felipe está avaliando nas anotações também, né, Felipe? E eu não paro de fazer anotação aqui. Você tá doido aí. Excelente. Deu bastante coisa, anotou, Felipe? Nossa, agora é só botar a mão na massa, demitir todo mundo. Meu Deus. Me fala uma decisão, porque eu acho que insight não vale nada, o que vale são decisões. Do que você anotou, você toma de decisão aí? Ô, cara, sabe o que eu gostei disso aqui? Porque foi que se fechou mesmo. Que o sucesso são as vidas que você transforma. E isso, sabe, a gente tá num momento aqui no clube que tá uma expansão absurdamente maluca, sabe? E a gente vê quanta gente a gente pode ajudar nesse tempo. Quem tá junto com a gente, os colaboradores, os clientes. Então, foi mais uma reflexão de tudo isso que você trouxe durante esses 5 R's aqui para fechar. Aí eu não consigo ter um insight na hora, porque eu preciso pegar os inputs e depois entendeu? Mas gostei demais da conta, você tá doido? O que é isso? É legal, você tá super convidado pro podcast, hein, Felipe? Eu já mandei no direct? Boa! Vambora. Muito Pessoal, bom. vocês fiquem aí, a gente tem um tempinho aí para as perguntas, quem quiser pode interagir aí. A Elaine já levantou a mão. Elaine. Ei, Carla, obrigada pelo compartilhamento aí. Você trouxe uma coisa assim que é um desafio para mim, que é essa questão de gerar comunidade, cuidar das pessoas que estão próximas da gente, para que elas cuidem dos nossos clientes, né? Como é que você faz isso assim, na prática? Porque eu vejo tanta dificuldade nisso. E também tem aquela questão assim que a gente escuta muito de cuidado, separa um pouco aí para não ser muito amigo do seu funcionário, para ele não confundir. Então eu fico nessa linha porque eu sou muito próxima, eu sou aquela mãezona, assim, sabe? E aí eu fico querendo na prática, assim, como é que eu faço para gerar essa comunidade ali dentro, para gerar esses defensores aqui da minha empresa, sem ultrapassar a linha do limite ali de ser próximo demais, algo nesse sentido. Ou se você considera isso também, né? Tem duas coisas aí da sua fala. Primeiro, o mundo valoriza quem é boa, não quem é boazinha, Elaine. Então, ser boazinha demais não vai trazer a sua liderança. Você tem que ser uma pessoa boa, uma pessoa de valores, uma pessoa que traz confiança, uma pessoa que escuta e ao mesmo tempo direciona. Então, essa é a linha tênue aí do mãezona. Mãezona é complicado, mas a direcionadora é legal. Outra coisa também, assim, a gente... Ai, meu Deus. A gente gosta de diversão, né? Então a gente tem essa energia, tudo. E não é porque é sério, tem que ser chato. Pode e deve ser divertido. Então, para você criar uma comunidade, uma coisa que a gente gosta muito é que seja divertido. Só que na hora de falar sério, na hora de cobrar, na hora de que o Felipe falou, vou sair demitindo todo mundo, tal. Na hora de que realmente é para falar sério, você é uma empresa, você tem regras e você cumpre com aquilo que você fala. Então, só do fato das pessoas verem que você é legal, você é uma pessoa boa, você tem valores, mas quando você fala, você tem a firmeza nas ações, isso já vai falar assim, não, Elaine, isso já causa o distanciamento saudável, ou seja, a gente gosta muito de ser muito próximo dos colaboradores. Quem a gente é mais próximo, mais cresce, porque vibra na mesma vibração, mas sabe que a gente fala sério. Então, por exemplo, eu tenho cara de brava o tempo todo. Por mais energética que eu seja, eu tenho cara de brava e eu sei. E aí eu tenho que quebrar essa barreira, porque eu tenho que falar, pô, não, é que é só a minha cara, eu sou boazinha. E aí, só que o boazinha é ruim, entendeu? Então, é uma linha tênue, só que eu prefiro a proximidade com ter regras e valores claros do que, não, eu não sou amiga de colaborador, senão daqui a pouco eles não sei o quê. Aí, nossa, um dia, meu Deus, um dia me traíram. Assim, sinceramente, Elaine, vocês vão te trair, vão te decepcionar,
vai acontecer muita coisa durante esse processo, mas, ao mesmo tempo, vão te dar muito orgulho, vão crescer muito, vão te valorizar, vão, se bobear, vão até sair da sua empresa, mas vão criar negócios incríveis, vão levar isso para outras empresas. Então, eu sempre falo que gerenciar pessoas não é difícil, gerenciar é um privilégio. Privilégio de você dar novas oportunidades, privilégio de você ver pessoas crescendo, privilégio de transformar outras famílias que não tinham aquelas condições financeiras porque você construiu um legado. Então, eu acho muito mais gostoso ir nessa jornada junto e vez ou outra vai dar uns probleminhas do que, não, eu sou, só porque eu sou empresa. Então, só toma cuidado, acho que sendo no objetivo, só toma cuidado com boazinha demais ou mãezona demais. E mãezona também tem um problema. Pega tudo para você. E aí, a centralizadora, normalmente vem a sabotadora centralizadora. Não, eu sou mãezona, eu preciso cuidar deles. Você não está cuidando, você não vai cuidar deles, você vai inspirá-los a ser junto com você, tá? Eu não sei se eu ajudei ou se eu mais deixei você confusa. Mexeu mas na minha cabecinha. Foi muito bom. Obrigada. Tira boazinha, volta boa. Fechou? Fechou. Obrigada. Foi ótimo, tudo ótimo. Foi ótimo, Carla. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por vocês que estiveram conosco aqui, né, até agora. Para quem vai assistir também no gravado, conhecimentos riquíssimos que a Carla compartilhou conosco. Já mandei no direct lá o podcast, então quero ver vocês lá também. E muito obrigada, Felipe. Obrigada também aqui pelo espaço. Obrigada a todos vocês. Carla, até breve. Pode tirar uma foto? Será que dá tempo? Bora, vamos tirar a foto. Bora. Quem vai tirar? Felipe vai tirar. Liga a câmera aí, pessoal. Felipe vai tirar. Liga a câmera, liga a câmera. Cadê a Fabi? Aí. Eu saí da aula de ginástica, cara da pessoa. Seu microfone está desligado, Felipe. Obrigada. Gente, que vocês contem com... Felipe, você está mutado. Se vocês precisarem de mim, contem comigo, me chama no WhatsApp, vocês têm meu WhatsApp, me chama no direct. Estou sempre disponível, viu? Deu certo, Felipe? Deu certo, não. Só mais uma. De novo. 1, 2, 3 e... Foi. Aí, já vou colocar lá no grupo. Beijo, gente. Um abraço. Obrigada, Carla. Boa noite. Obrigada. Beijo. Tchau. Obrigado, turma. Fala foto, hein? Marquem a Carla do Clube de Empresários. Beijo.